Pronto, pessoal. Vamos iniciar nossa gravação da nossa aula síncrona sobre bactérias gram-positivas de importância clínica. Essa é a primeira de muitas aulas que nós vamos ter sobre micro-organismos de importância clínica. Nós já vimos aí algumas características importantes dos micro-organismos e agora nós vamos aplicar essas características na compreensão da fisiologia, da patologia, dessas espécies, dessas cepas de micro-organismos que são de importância para a formação médica de vocês. Ok? Então, vamos lá. Bom, de início, eu trouxe para vocês, rapidamente, para que a gente visse, a organização na forma de um fluxograma dos grupos microbianos mais importantes, né? Aqui a gente tem os micro-organismos com parede celular rígida, que são os que a gente vai começar a ver hoje. Temos os micro-organismos com parede celular flexível, que também são conhecidos como espiroquitas, e temos os micro-organismos que não têm uma parede celular. Dentre aqueles que têm parede celular, e observe que eu coloquei aí no início, né, do nosso slide, algumas bactérias de importância médica, porque existem várias, a gente vai tratar aqui dos modelos didáticos, para que vocês entendam sobre elas. Dentre as que têm as paredes celulares rígidas, nós temos as que se organizam na forma de células únicas e na forma de filamentos, certo? A gente vai ver micobactéria um pouquinho mais para frente, assim como leptospira, treponema e micoplasma também, mais no final dessas aulas que se seguem, né? Não hoje. Porém, o que a gente precisa focar são os micro-organismos que são de vida livre, principalmente, que é os que a gente vai estudar hoje. Mais especificamente, as bactérias gram-positivas. As gram-negativas ficarão para a próxima aula. Temos também alguns micro-organismos que são parasitas intracelulares obrigatórios, mesmo que sejam bactérias, que não sejam vírus, e que a gente também vai ver no final desse módulo, e não agora. Então, só para vocês terem a ideia dos grupos microbianos mais importantes e de como eles são divididos. Dentre as bactérias gram-positivas, nós dividimos aquelas em formas de cocos e em formas de bastonete, daquela morfologia microbiana que a gente viu nas aulas anteriores. Temos aqui hoje, para a gente tratar, estafilococos e streptococos e outros grupos, que são bastonetes. Nós vamos ver os bacilos, Clostridium, Corinebactério, e acredito que é isso, né? Vamos ver esses 6 grupos principais, e dentre esses 6, algumas espécies importantes. Então, vocês já receberam o nosso slide. O conteúdo programático está dividido em 2 grandes blocos. O primeiro bloco de aula vai falar sobre cocos, e o segundo bloco de aula vai falar sobre bacilos. Eu acredito que quando a gente terminar de falar sobre as espécies microbianas em forma de cocos, a gente precisa dar um intervalinho, tá certo? Então, nos cocos a gente vai ver, dentre o grupo de estafilococos áureos, epidermides e saprofíticos, e dos estreptococos, nós teremos estreptococos piogens ou piógens, seja lá como vocês queiram falar, Streptococcus pneumoniae e Agalactiae. Quando a gente passa para bacilos, eu acabei dividindo didaticamente eles em bacilos formadores de esporos e não formadores de esporos. Dentre os bacilos que conseguem formar esporos, a gente vai entender um pouquinho como é essa formação desses esporos. Nós temos os bacilos aeróbios, que conseguem viver na presença de oxigênio, e nós temos os anaeróbios. Os aeróbios a gente vai ter como grupo principal, que vai representar os bacilos, o grupo bacilos. A gente vai ter 2 espécies, bacilos antráceos e bacilos cereus.
E dos anaeróbios, um dos grupos principais que é estudado é o grupo Clostridium. Clostridium botulinum, perfringens e tetânia. Quando a gente falar daqueles que não formam esporos, vamos falar aí de Corynebacterium, difteria, agente causal da difteria. Então, todos esses micro-organismos que eu vou mostrar aqui têm bastante importância médica e são representantes de grupos microbianos de bastante importância para a nossa formação, tá bom? Então, vamos começar aqui. Alguém está tentando entrar, eu não estou conseguindo permitir. Porque é como se tivesse começado e saiu alguém que está no e-mail da turma. Se quiser pedir para entrar de novo, eu permito, tá? Enquanto eu estava aqui dando a aula, a pessoa acabou saindo. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver os estafilococos e vamos ver algumas diferenças principais desse grupo microbiano que é muito parecido. Bom, aqui tem um quadro que tem as diferenças mais gritantes e básicas desse grupo microbiano. Temos aqui uma tabela mostrando sobre diferentes aspectos, como coloração de grã, a organização morfológica em cocos, a presença de enzima catalase, que é muito importante, e a presença de estruturas em forma de cadeia, estruturas morfológicas, né? Ambos são cocos, como o nome deles científico já sugere, e ambos são positivos à coloração de grã. Trava. Não consigo escutar a professora. Tem alguém mais que não está conseguindo me escutar, pessoal? Aqui a sua imagem está congelada, professora. Tá tudo bem? Voltou ao normal aí? Beleza, vou dar continuidade. Pode ser. Mas o áudio está ok. Beleza, pode ser a internet, né? Cada um com uma internet diferente, às vezes dá uma sobrecarga no servidor. Beleza. Como eu estava falando, ambos são positivos à coloração de grã. E ambos estão morfologicamente organizados na forma de cocos, que é como se fossem esferas celulares. E o Staphylococcus, o grupo de Staphylococcus, produzem uma enzima chamada catalase. E isso é utilizado para diferenciar nas provas bioquímicas aqueles micro-organismos que são Staphylo ou Streptococcus. Outra coisa importante é que os Streptococcus, eles estão geralmente organizados na forma de cadeias, e os Staphylococcus naquele emaranhado de células mais parecido com um cacho de uvas. Tanto que esse nome Staphylococcus, ele advém, né, de uma palavra que Staphylé, que significa uva, certo? Beleza, então vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre esses aspectos referentes à catalase mais lá na frente. Aqui eu trouxe só para vocês verem microscopicamente a diferença. Vocês conseguem ver aí na primeira imagem Staphylococcus aureus, e vejam nessa primeira setinha que ele está mostrando como é parecido com um cachinho de uva de fato. Claro que isso é uma imagem de livro, então não necessariamente vai estar sempre assim. E na segunda imagem vocês vejam que há uma cadeia de cocos na forma de Streptococcus. Outra coisa muito importante é que macroscopicamente esses grupos também são muito diferentes, por mais que microscopicamente eles também sejam. Então, por mais que eles estejam na forma de cocos e sejam micro-organismos de importância, dá para ver em agar suplementado, né, agar-sangue com sangue de carneiro, que um cresce na forma de colônia, ok? Mas ele tem esse carotenoide que dá essa coloração mais dourada, que é o Staphylococcus aureus. Os Streptococcus, como o caso do Streptococcus pyogenes, ele não tem essa coloração dourada. Então,
partindo dessas grandes diferenças desse grupo microbiano que a gente vai entender agora, vamos começar a falar sobre Staphylococcus, mais especificamente sobre Staphylococcus aureus, que é um dos micro-organismos de maior importância dos micro-organismos gram-positivos, né, das bactérias gram-positivas. Então, vamos lá. As características principais dos Staphylococcus aureus, que é uma espécie. E lembrando que eu sou da mesma espécie que vocês, e nós temos características totalmente diferentes. Então, cada cepa microbiana, cada isolado microbiano vai ter características biológicas de fatores de virulência diferentes. Mas, em sua grande maioria, todos têm características básicas, como essas que eu vou mostrar aqui para vocês. São cocos gram-positivos que se agrupam, né, na forma de cachos de uvas ou emaranhados, produzem coagulase, produzem catalase, por isso, quando a gente faz testes, eles são considerados coagulase e catalase positivos. São anaeróbios facultativos, conseguindo crescer num ambiente que tem oxigênio e que não tem oxigênio. Não tem estruturas de locomoção, ou seja, não tem flagelo, por isso que é um micro-organismo não móvel. E ele não tem a capacidade de formar esporos, certo? A maioria dos isolados de Staphylococcus aureus hoje tem resistência aos beta-lactâmicos, portanto, produz enzimas beta-lactamases. Muitas espécies de Staphylococcus aureus produzem diferentes tipos de moléculas para auxiliar na sua sobrevivência. Algumas dessas moléculas são consideradas superantígenos, e a gente vai entender um pouquinho sobre eles mais à frente. Outra característica importante desse micro-organismo é que ele tem a capacidade de formar biofilme. E o que é biofilme, pessoal? Biofilme é quando várias células de Staphylococcus aureus, e não somente essas, mas também outras células de outros micro-organismos, crescem juntas e colocam para fora de suas células uma matriz extracelular polimérica que consegue auxiliá-los na manutenção da vida daquela comunidade microbiana. Tem um slidezinho mais lá na frente em que a gente vai falar isso com mais detalhes. Mas como a gente falou sobre coagulase positivo e catalase positivo, vamos entender minimamente como esse teste funciona, para a gente entender como é que o pessoal lá do laboratório da medicina mais na parte laboratorial consegue diferenciar num isolado clínico o que é aquele micro-organismo. Vejam só. No teste da catalase, vejam aqui que tem um desenho esquemático, a gente vai tentar determinar se o micro-organismo produz ou não essa enzima catalase. A enzima catalase converte o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, em oxigênio e água. Isso é uma vantagem para o micro-organismo que produz essa catalase, porque o peróxido de hidrogênio, ele consegue aí controlar a comunidade microbiana. Então, se ele conseguir quebrar, ele vai ter menos um impasse aí para crescer naquele ambiente. Então, a liberação de oxigênio, quando a gente coloca aí esse micro-organismo na presença de peróxido de hidrogênio, mostra que esse micro-organismo é capaz de quebrar esse peróxido de hidrogênio e formar bolinhas, né? Que é oxigênio e água. Então, pode-se fazer em tubinho, pode-se fazer em lâmina também, onde a gente observa que ali, onde está o micro-organismo, ocorre uma efervescênciazinha. Então, esse é o teste de catalase. Se não houver a efervescência, é porque aquele micro-organismo não consegue produzir aquilo ali. E isso serve para diferenciar esses grupos, catalase positivo, catalase negativo. Então, quando vocês forem ler nas leituras, pode ser que vocês encontrem catalase positivo, catalase negativo, beta-hemolítico, alfa-hemolítico. Então, eu vou mostrar para vocês a base de alguns desses testes que são feitos em laboratórios para facilitar a leitura de vocês. E é também algo bastante importante, bastante cobrado em avaliações quando se fala em microbiologia clínica. Teste da coagulase
também é um teste para saber se o micro-organismo produz essa enzima, coagulase. Se ele conseguir produzir a coagulase de forma livre, né, ela consegue reagir com um fator plasmático, formando um complexo que acaba convertendo o fibrinogênio e formando a fibrina. Então, pega-se o micro-organismo, coloca ele em contato com um plasma, né, rico em fibrinogênio, e pode haver ou não a formação de grumos dentro desse plasma. Se houver essa formação de grumos, que indica a formação de fibrina, é porque é coagulase positivo. Se não houver, é porque é coagulase negativo. Certo, pessoal? Então, aqui é só a base para vocês entenderem o que é que essas classificações significam. Porque não adianta a gente só decorar o que é catalase positivo, catalase negativo, coagulase positivo ou negativo, se a gente não entende minimamente por que eles são chamados dessa forma. Outra forma de classificar esses micro-organismos, pessoal, é através... Deixa eu ajeitar aqui o slide para mim, que não estava aparecendo direito. É através da hemólise. A maioria desses micro-organismos, eles crescem em agar suplementado com sangue de carneiro, como eu falei para vocês. Se chama agar-sangue. E aí, esses micro-organismos, por terem características importantes, de importância médica, muitos deles produzem enzimas que são chamadas de hemolisinas. Elas quebram, provocam a hemólise. Então, dependendo da forma como essa hemólise se apresenta, ou da presença ou ausência dessa hemólise, a gente pode separar os micro-organismos em beta-hemolítico, alfa-hemolítico ou não hemolítico. Também é gama-hemolítico. Beleza. A beta-hemólise é essa que vocês estão vendo na figura, tá? Você tem a formação de um halo bem proeminente. A alfa-hemólise, ela é como se fosse uma hemólise incompleta em alguns micro-organismos. Essa hemólise é observada meio esverdeada, certo? E alguns micro-organismos não têm a capacidade de serem hemolíticos. Então, isso vai ser bastante importante quando a gente for diferenciar esses micro-organismos. Veja aqui, os 3 micro-organismos de importância médica do grupo dos estafilococos, um é beta-hemolítico e outros 2 não causam hemólise, né? Temos aqui também outros tipos de micro-organismos do grupo Streptococcus, que a gente vai ver um pouquinho mais agora à frente. Alguns são beta-hemolíticos e alguns são alfa-hemolíticos, ou às vezes não conseguem causar hemólise. Isso vai depender muito da cepa microbiana, certo, pessoal? Então, é muito importante que a gente entenda esses termos, porque eles vão aparecer nas leituras de vocês o tempo todo. Por isso que eu trouxe eles para cá. Professora, antes de prosseguir, Professora. essa última parte da diferenciação entre eles, alfa e beta, e como se dá, por favor? Sim. Tem mais alguma pergunta ou é a mesma? Que eu vi que eram 2 pessoas que estavam querendo falar, ou alguma coisa no meu áudio que falhou. Professora, eu também tenho uma pergunta. Sim. Eu queria saber se os sintomas, se forem beta, alfa, serão similares. Se alfa serão similares, beta, enfim. Não necessariamente. Sintomas, não. Sintomas no indivíduo, não. Por ter alfa ou beta-hemólise, não. O que vai ser diferente aqui é o aparecimento na própria placa, né? Percebam aqui o seguinte. Aqui nessa figura que vocês estão vendo, que é essa figura do quadradinho vermelhinho, onde vocês estão vendo várias colônias de micro-organismo, certo? Esse micro-organismo, ele está exercendo nesse meio hemólise, do tipo beta, uma hemólise completa. O que está acontecendo? Esse meio de cultura, não sei se vocês conseguem compreender o que é um meio de cultura. O meio de cultura, ele cresce não, a gente coloca ele para solidificar numa placa de Petri. Esse meio de cultura, ele vai dar suporte a esse micro-organismo, tanto nutricional quanto suporte físico, para ele crescer.
esse meio de cultura que é utilizado para esses micro-organismos, ele é acrescido de sangue de carneiro, por isso que ele se chama agar-sangue. Por alguns micro-organismos produzirem hemolisinas, a primeira aula que eu dei para vocês falava sobre essas moléculas que os micro-organismos produzem para sobreviver. Uma delas, a hemolisina, ela causa hemólise. Então, quando é beta-hemolítico, causa hemólise, como vocês estão vendo aí nessa figura. Uma hemólise meio esbranquiçada. Quando ele é alfa-hemolítico, é considerado uma hemólise incompleta, e ele pode aparecer para algumas espécies esverdeado, meio esverdeado, não fica tão amarelo esbranquiçado como está mostrando aí. Também tem aqueles micro-organismos que não são capazes de produzir hemolisinas, ou se são capazes, não é suficiente para causar aí como se fosse um halozinho ao redor da colônia. Por isso que a gente classifica esses micro-organismos em alfa, beta ou gama-hemolíticos, que quando são gama-hemolíticos é porque eles não causam hemólise. Por isso que é importante a gente saber, porque é uma forma de classificar esses micro-organismos e separá-los entre estafilococos, estreptococos, enfim. E dentre os próprios grupos, separar aqueles que são alfa e são beta. Deu para entender? Deu sim. Valeu. Obrigada. De nada. Qualquer coisa vocês vão me parando e me perguntando, tá, gente? Como eu gosto muito desse assunto, então eu acabo falando um pouco rápido. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, vou começar a falar, além das características fisiológicas do micro-organismo, vou começar a falar um pouquinho sobre o habitat, sobre o que é que ele produz, sobre a patogenia, e isso vai se seguir para todos os micro-organismos que a gente vai ver. Então, o Staphylococcus tem como principal habitat o nariz humano. É muito comum ter Staphylococcus aureus, então provavelmente agora no seu nariz, você vai ter um monte de Staphylococcus aí. E eles também são encontrados nas mãos. Eu coloquei essa foto aí porque a gente tem mania de pegar muito no nariz, né? Então, a gente tem um contato do nariz com a pele das mãos muito comum. Tanto que a transmissão de Staphylococcus, a principal forma de transmissão é através das mãos. E, por incrível que pareça, o micro-organismo que está mais associado, o micro-organismo que está mais associado a infecções nosocomiais, que são infecções em ambiente de assistência à saúde, em hospitais, o Staphylococcus aureus, ele está presente com uma prevalência muito grande, principalmente em casos de choque séptico, de bacteremia, casos de infecções generalizadas, né? Então, é muito importante a lavagem de mãos. Já era antes do coronavírus chegar e tocar o terror. Então, o processo de lavagem de mãos é muito importante para esse micro-organismo específico, porque não se tem vacinas e ele é extremamente resistente a uma série de antibióticos. Então, lavar as mãos pode salvar vidas. Quais são as doenças que esse micro-organismo está associado? Como eu falei, ele pode habitar nossa pele de uma forma comensal, né? Ficar lá de boa e a gente de boa fornecendo um abrigo para ele e fontes nutricionais. Mas caso a gente tenha uma baixa no nosso sistema imune, esse micro-organismo é um micro-organismo oportunista, que pode causar de infecções na pele até infecções sistêmicas, tanto infecções piogênicas quanto, vamos dizer assim, manifestações clínicas de cunho mais imunológico, como a síndrome do choque tóxico, e temos também a síndrome da pele escaldada, que vocês vão ver mais à frente. Temos também a pneumonia necrosante, que está muito relacionada a moléculas que ele produz e a intoxicação alimentar. Então, podem estar associados esses micro-organismos a diferentes tipos de doença. Isso quer dizer que todos os Staphylococcus conseguem fazer esse estrago? Não. Muitos não conseguem. Mas existem cepas que conseguem atingir diferentes tipos de tecidos no nosso corpo e produzem moléculas que acabam levando a esses quadros infecciosos, imunológicos e de intoxicação, certo?
Então, aqui, eu trouxe um fluxograma para tentar, minimamente, né, explicar para vocês a extensão da importância clínica desse micro-organismo, que pode causar na pele o impetigo, e mais à frente eu vou mostrar algumas formas, algumas imagens para vocês, mas infecções na pele, que podem evoluir para uma foliculite, que pode evoluir para um furúnculo ou um carbúnculo. Eles têm maior extensão e têm uma inflamação mais pronunciada. E outra forma muito importante de evolução são os abscessos, que podem estar ali mais próximos à região na pele, como podem se formar em outras vísceras importantes. Dependendo da profundidade desse abscesso, esse micro-organismo consegue atingir a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ele vai para outros órgãos de bastante importância no nosso corpo, por mais que não seja um micro-organismo que tenha uma estrutura de locomoção, mas através da corrente sanguínea, ele vai viajando no nosso corpo e vai se fixando onde ele acredita que seja importante, interessante, onde ele é mais adaptado, forma os seus biofilmes e aí começa a habitar todo o nosso corpo. O quadro que é bastante grave, pode falar. Professor, licença. Eu não entendi direito essa parte, o que é esse biofilme. Isso eu vou falar no próximo slide, bem direitinho. Tudo bem, obrigada. Valeu. Então, quando a gente tem esse micro-organismo atingindo a corrente sanguínea, a gente sabe que o tecido sanguíneo é um dos tecidos do nosso corpo em que os micro-organismos não devem habitar, né? Deve ser um tecido estéril. Então, estando lá e crescendo nesse ambiente, a gente tem um quadro de bacteremia. E esse micro-organismo ele pode se instalar em diferentes tipos de tecidos. Pode se instalar no tecido ósseo, causando osteomielite e artrite séptica. Pode se instalar também nos nossos tecidos musculares, causando piomiosites, podendo causar, inclusive, infecções na fáscia, que são muito graves. Podem também causar, como tem esse dentinho mostrando, um abscesso bucal. Pode causar meningite, né, atingir lá as meninges. Pode causar endocardite, onde eles conseguem, esses micro-organismos, formar comunidades microbianas na válvula do coração. Pode causar pneumonia, e algumas das cepas podem causar pneumonia necrosante. Pode causar também a tromboflebite séptica, porque esse micro-organismo ele tem a capacidade tanto de formar trombos, quanto de desfazer trombos, dependendo do tipo de molécula que ele produza na hora de... Enfim, é como se você estivesse escolhendo as armas para sobreviver. Então, ele tem essa capacidade de formar trombos, e esses trombos que são formados cheios de micro-organismos, eles causam inflamação. Por isso que é a tromboflebite séptica. Além disso, todo esse quadro pode evoluir para um quadro de sepse, e aí a gente tem pouca perfusão desses órgãos, a gente tem uma baixa da pressão, a gente chega no choque séptico e pode levar à morte. Então, por mais que seja um micro-organismo inofensivo, indefeso, ele pode causar danos muito importantes, principalmente porque é bastante resistente aos antibióticos. E existem algumas linhagens que, inclusive, não conseguem hoje ser controladas por nenhum antibiótico que exista. E aí vamos para a dúvida da nossa aluna. O que é esse biofilme, professora? Eu não entendi. Bom, como ele é muito importante, eu trago aqui um slide só explicando esse biofilme. O biofilme, pessoal, é uma estrutura microbiana onde uma comunidade microbiana cresce numa superfície. Geralmente, esses biofilmes, eles crescem no lugar onde tem uma passagem de líquido, um fluxo de líquido, um fluxo de sangue ou um fluxo de água, não importa. Geralmente, eles se fixam nesses lugares onde tem passagem de líquido. É um crescimento, promove, né, um crescimento próspero daqueles micro-organismos, onde a gente tem o micro-organismo crescendo naquela superfície e ele começa a formar outras camadas de crescimento.
Então, não sei se vocês estão vendo aqui meu quadro, eu vou tentar desenhar para vocês. Vejam só. Vou botar meu negócio mais aqui. A gente tem aqui, vou fazer para vocês como se fosse um catéter, tá? Aqui vai ter a passagem de sangue, sei lá, de alguma coisa, tá? E aqui vão ser os micro-organismos. Tá dando para ver, pessoal? Espero que sim. Se quiser, eu aumento aqui esse catéter aqui, porque tá um pouco magro. Precisa ser um catéter não, gente. Pode ser uma válvula qualquer. Pronto. Aí vamos dizer que um micro-organismo vem aqui. Como eu falei para vocês, eles podem atingir a corrente sanguínea de alguma forma. Então vamos dizer que ele conseguiu se fixar aqui. Tá aqui o micro-organismo. Daí ele começa a sobreviver, começa a se dividir, e ele começa a produzir um negócio chamado matriz extracelular polimérica. Essa matriz extracelular, pessoal, ela protege esse micro-organismo. Essa matriz, ela é acrescida de açúcares, ela é acrescida de nutrientes. Então, isso aqui protege toda a comunidade microbiana. E aquele micro-organismo começa a crescer mais. E mais importante, algumas células aqui embaixo, elas ficam dormentes, embaixo, atuando como sementes. Então, caso isso aqui seja degradado, tenha sido utilizado algum método aqui para retirar. Deixa eu permitir a entrada de uma pessoa aqui que está tentando entrar rapidamente. Pronto. Para permitir, né, a ação de algum antimicrobiano, existem ainda os micro-organismos que ficam aqui embaixo, que ficam dormentes, que podem ser daquela mesma espécie ou de outra espécie também, porque existem os micro-organismos, os biofilmes que são mistos, que é mais de um micro-organismo, e existem aqueles que são só de uma espécie. Então, essas que estão aqui dormentes, elas acabam colonizando outros lugares também, caso seja degradado. Se não for degradado, as moléculas aqui, as células que são produzidas, elas vão acabar sendo levadas para colonizar outros espaços e formar outros focos de biofilme. O que é que acontece? A nossa terapêutica farmacológica hoje, ela não tem habilidade de remover isso aqui. Ela trabalha em células planctônicas, em células únicas, para matar essas células. Nós não temos uma terapêutica ainda específica para biofilme. Então, aquele antagonismo que a gente viu é justamente utilizar um fármaco ou um produto que quebre o biofilme para que o outro fármaco que consegue matar a célula em si possa agir. Sim, pode falar. Desculpa. Eu queria saber se isso do biofilme foi observado desde sempre ou foi tipo uma evolução das bactérias de uma tentativa de sobrevivência? Essa capacidade de formar biofilme não é característica de todos os tipos de bactéria. Isso, sim, é uma forma de adaptação, mas isso existe não somente no ambiente biótico, também existe no ambiente abiótico. Por exemplo, é muito comum ter biofilme em tubulações de petróleo, biofilme na nossa torneira de água. Então, é uma forma que o micro-organismo tem de crescer naquele ambiente. Ele se organiza na forma de biofilme, porque para ele é mais importante, é mais interessante. Tipo, unidos venceremos, juntos somos mais fortes, e é verdade. Então, eles preferem crescer dessa forma, principalmente porque uma célula dá origem às suas células filhas. Certo? Professora? Sim. Esse momento que eles ficam crescendo, eles podem chegar a ocluir toda a passagem? Sim. Que é o caso, que pode haver um caso de tromboflebite.
E, assim, antes de eles ocluírem tudo, eles já têm colonizado outros ambientes. Então, o mais grave não é nem fisicamente eles tamparem aquela passagem, é eles existirem ali, nessa comunidade microbiana resistente. E não sei se vocês estão vendo aí no slide, vocês conseguem perceber que eles conseguem trocar quimiocinas, eles conseguem trocar sinais químicos, eles conseguem trocar fatores de virulência através de moléculas de DNA. Então, isso é uma comunidade microbiana extremamente bem organizada. Então, é uma vantagem adaptativa que os estafilococos têm. Alguns estreptococos também têm, e outros micro-organismos também conseguem crescer. Por que tem essa torradinha aí, com essa geleia? Porque um biofilme parece com uma geleia de morango. Vocês recordarem aí na cabeça de vocês, mesmo quem nunca comeu geleia de morango, mas que viu uma geleia, tem uma parte gelatinosa e tem as sementinhas. Então, aquela parte gelatinosa é o que dá estrutura física e o que dá estrutura nutricional, bioquímica, para o estabelecimento daquela cultura. E as sementinhas vão ser as bactérias. Certo? Deu para entender, pessoal? Professora, só uma coisa. Se for degradada, essa camada, né, que fornece, tipo assim, nutrientes para desenvolver mais, crescer mais a colônia, degradada. Aí eu não entendi, tu disse que, no caso, migrava para outras regiões. Você disse o quê? Eu não consegui entender, desculpa. Isso, exatamente. Veja só, eu vou apagar aqui. Finge que não teve essa migração aqui. Quando esse biofilme está maduro, quando tem vários micro-organismos crescendo aqui, um desses micro-organismos, ou alguns, tem a capacidade de se desprender desse biofilme e colonizar outras partes, que não sejam nem próximas a essa, mas que sejam de outra. E aí ele consegue atingir mais sistemas. Então, é basicamente isso. O biofilme maduro, ele consegue produzir outras células que vão colonizar outros espaços. Sempre prezando pelo quê? Pela sobrevivência daquele grupo microbiano, pela sobrevivência daquela espécie. Como eu falei para vocês, os micro-organismos, eles não causam doença porque eles querem fazer mal à pessoa, não. Eles causam doença porque eles só estão tentando sobreviver. Eles estão tentando sobreviver àquele ambiente que é hostil, mas que dá várias possibilidades para ele. Então, é por isso. Deu para entender, Líbia, né? Não sei se eu respondi. Eu sim, obrigada. Valeu. Então, vamos passar. Eu gosto muito de falar de biofilme, gente, porque o meu mestrado foi sobre biofilme, então eu acho bem legal. Então, vamos falar também sobre outras formas que esse micro-organismo consegue se adaptar e, por isso, acabam causando doenças. Temos a TSST1, que é uma toxina da síndrome do choque tóxico. Temos também a toxina exfoliativa, que é conhecida, né, a síndrome que ela causa, a síndrome do bebê escaldado. Temos a enterotoxina, que causa todas aquelas manifestações de intoxicação alimentar. Temos a leucocidina PV, ou pentonvalentine, que a gente vai identificar aí nos casos de pneumonia necrosante, e temos também as hemolisinas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Por que a gente fala superantígeno? Lembra que essa conexão entre as células apresentadoras de antígeno e os linfócitos TCD4, elas são conexões fugazes, são rápidas, mas que, de certa forma, desencadeiam a liberação de citocinas que são importantes para o nosso processo de proteção contra aqueles micro-organismos? Joia. O que o superantígeno faz? Através da ligação do MHC de classe 2, que eu acredito que vocês já estejam vendo isso, né, com a professora Camila. Eu estou falando assim, lembra, mas eu acredito que vocês já estejam iniciando a ver esses assuntos. Quando a gente tem a conexão do MHC de classe 2 com os receptores de célula 3, de uma forma muito constante, muito mais demorada do que aquele conexão mais rápida que a gente tinha,
mediada por esse superantígeno, a gente tem uma resposta aí exacerbada, com produção de muitas moléculas. E vocês sabem que o processo de inflamação, ele é importantíssimo, mas ele causa muito desconforto e muitas vezes ele é deletério em outros aspectos até para o nosso corpo. Então, causa aí processos de superinflamação, de superresposta imunológica. E isso acaba causando problemas no nosso corpo. Por isso que eles são chamados de superantígenos. Nas leituras... Antígeno, então, desculpa, professora. Pode Esse falar, Carla. superantígeno, então, ele vai tornar uma relação que era muito rápida em um pouco mais demorada, é isso? Isso. E aí libera moléculas a mais, que o corpo não precisaria. Então, gera uma resposta muito mais brusca, muito mais fulminante em alguns momentos e deletéria. Mas o que é que faz gerar essa resposta a mais? É o tempo? Isso. Ele mantém junto. Como você está vendo aí, o superantígeno, ele meio que está juntando. Ele está mantendo isso ligado. Ele não deveria estar ligado tanto tempo. Depois que há a apresentação antigênica, isso cessa. E aí a célula vai partir para produzir as coisas dela. E isso sendo estimulado constantemente, o tempo todo, isso vai gerar a produção de muita citocina, muita coisa que não deveria estar em excesso no corpo. Ok, obrigada. Obrigada. E aí vamos entender um pouquinho como é essa síndrome do choque tóxico. Essa molécula produzida por Staphylococcus aureus, que é chamada TSST1, ela é produzida no sítio da infecção, vamos dizer que com a infecção na pele, por exemplo, e estabelece uma conexão via MHC classe 2, como eu acabei de mostrar, e acaba estimulando células T a liberar muitas citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas, principalmente interleucina 2, mas também interleucina 1, e fator de necrose tumoral, causam uma série de mudanças fisiológicas no nosso corpo. Dentre elas, febre pode causar erupção cutânea, e aí, com a evolução desse choque tóxico, a diminuição da pressão arterial, pobre perfusão sanguínea das nossas vísceras importantes, e aí pode levar o indivíduo à morte. Como vocês estão vendo aí, tem uma lesão causada por esse micro-organismo, e essa pessoa acabou desenvolvendo síndrome do choque tóxico. E essa síndrome do choque tóxico geralmente é bastante fatal, é fatal em 70% dos casos. Pode falar, Ana. É só que aqui travou bastante nessa parte, se você poderia repetir novamente, por favor. Essa parte do mecanismo imunológico da síndrome. Pronto. Esse micro-organismo, ele produz essa TSST1. Essa TSST1, ela, assim como eu mostrei para vocês aqui nesse slide anterior, ele é um superantígeno, né? Estabelece essa ligação entre a célula T e a célula apresentadora de antígeno via MHC de classe 2. Então, essa conexão vai fazer com que haja produção pelo sistema imune de citocinas pró-inflamatórias, né, que vão ser liberadas por essas células T, principalmente interleucina 2, mas também interleucina 1 e fator de necrose tumoral. E isso vai gerar essas mudanças fisiológicas que são importantes e que são características da síndrome de choque tóxico e de um choque tóxico, de um choque séptico também, muito parecido, como febre, diminuição da pressão, os órgãos eles não conseguem receber sangue da mesma forma que estavam recebendo, e aí eles vão levando numa falência múltipla dos órgãos e chega à morte. E é uma toxina fatal, né? Nem todos os micro-organismos de Staphylococcus aureus produzem, mas as que produzem são bastante perigosas porque essa síndrome do choque tóxico, ela é fatal em 70% dos casos. Então, pessoal, vou falar agora, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vou falar da síndrome da pele escaldada. A síndrome da pele escaldada é mais comum em crianças,
né, na primeira infância, e é causada por uma toxina chamada toxina esfoliativa, que é também produzida por esse micro-organismo. Então, vamos lá. Aqui, eu vou colocar o que a gente já viu de Staphylococcus aureus. Então, aqui a gente já viu TS, ST1. E agora a gente está vendo toxina esfoliativa, certo? Já é outra coisa. Já é outra coisa que ele produz e causa outra doença totalmente diferente, né? Essa toxina esfoliativa, perdão, é uma protease, que ela vai clivar aí os desmossomos, que são responsáveis por manter, né, a nossa pele, nossa epiderme íntegra. E aí, quando há essa separação dessa epiderme pela ação dessas proteases, ocorre o surgimento de bolhas na pele da criança, como se ela tivesse sofrido uma queimadura. Então, vocês percebam aí que essa síndrome da pele escaldada é como se a pessoa realmente tivesse sofrido uma queimadura. Quando a gente sofre a queimadura, é muito parecido com isso aí. Mas, na verdade, é a ação de uma toxina, que é outro fator de virulência, que é produzido por algumas cepas, não todas, como eu falei para vocês, mas as que produzem, causam essa sintomatologia aí. Então, aqui a gente tem na figura maior, em detalhes, e na figura menor a gente tem nas costas da criança, que tá, a pele, ela tá, né, bem difícil, porque ela tá bem sensível, essa criança deve estar passando por bastante dor. Então, já é outra coisa que ela produz, e já é outra doença que se manifesta. Joia? Professora, Vou passar. Diga. vamos levar a mão, não, mas teria como você falar um pouco mais devagar? Eu acho que hoje eu tô lesado. Pra mim, você tem. É porque quando eu começo, eu falo muito rápido. Mas eu vou falar mais devagar. Você precisa que eu repita alguma coisa? Vamos, repita aí, vale levar a mão. Prefiro, professora, eu também tô meio... Também, Tá professora, por gentileza, que eu não entendi se é outro tipo de bactéria ou é uma característica, fiquei perdida, desculpa. Pronto, não tem problema. Vejam só. Aqui a gente ainda está falando do mesmo micro-organismo, tá? Da mesma espécie microbiana. Só que, como eu falei para vocês, eu sou de um jeito e cada pessoa da minha família é de outro, mesmo que nós sejamos da mesma espécie, vindo de uma mesma linhagem genética. Então, cada micro-organismo, ele vai ter um arcabouço de moléculas que ele consegue produzir. Alguns micro-organismos dessa espécie de Staphylococcus aureus conseguem produzir aquilo que eu acabei de falar, SST1, que causa a síndrome do choque tóxico. Outra toxina que não é aquela, é a toxina esfoliativa, que causa a síndrome da pele escaldada. O mesmo micro-organismo pode produzir todas elas? Sim. Pode ser que um micro-organismo produza uma delas e outra não? Sim. Isso vai depender de cada espécie, de cada cepa, né? De cada estirpe, de cada linhagem. Certo? Então, vou repetir a questão da síndrome da pele escaldada. Como vocês podem ver aí, a síndrome é muito parecida com a pessoa que sofreu uma queimadura, certo? Por que acontece isso? Porque esse micro-organismo produz essa toxina que é uma protease. Essa protease, ela acaba separando as células da epiderme. Elas não conseguem ficar mais íntegras, elas começam a se separar. Então, por essa separação, ocorre a formação de bolhas, ocorre a formação de vermelhidão e bastante dor. Então, esse micro-organismo cresce naquele lugar, produz essas toxinas, e essas toxinas vão causar essa manifestação que afeta principalmente crianças. Certo? Alguém precisa que eu repita mais alguma coisa? Professora, essa epidermolítica é a mesma coisa que toxina esfoliativa, é? Isso. É porque ela é epidermolítica. Ela causa como se fosse disrupção da epiderme.
Por isso que ela é considerada epidermolítica. É a ação dela. A toxina exfoliativa, ela é epidermolítica. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Eu vou passando. Qualquer coisa, vocês me falam. Agora vamos falar já de outra coisa. Vamos falar sobre enterotoxina. A enterotoxina já tem outra função, né? Já tem outra ação totalmente diferente das outras duas que a gente viu. Esse Staphylococcus aureus, ele consegue produzir enterotoxinas que elas são termorresistentes, que elas são resistentes a uma cocção rápida, né? Que não atinge aí 70 graus Celsius, 80 graus Celsius, que não chegue numa temperatura de uma panela de pressão, por exemplo, a 110 graus Celsius, 121 graus Celsius. Então, e também ela é resistente ao nosso suco gástrico. Ela resiste a níveis de acidez. Por isso, quando esse micro-organismo entra no nosso corpo, que ele pode colonizar, ou a gente come alguma comida que já está contaminada com essa enterotoxina, a gente tem algumas manifestações de intoxicação alimentar, como vômito e diarreia, que é aquosa, mas não tem presença de sangue. Isso se dá principalmente, né, pela ação do nosso sistema imune, pela liberação de interleucina 1 e de interleucina 2. Essa enterotoxina ela vai agir nesse sentido e o cérebro vai entender que precisa, né, vomitar e vai dar aquele quadro de diarreia. Então, essa enterotoxina é uma toxina importante na questão da segurança alimentar, que não tem nada a ver com as outras duas. Já é outra molécula que esse micro-organismo produz e que causa outro efeito totalmente diferente. Deu para entender também? Deu sim, professora. Perfeito. Então, vamos agora para outra molécula. Leucocidinas. Nesse caso, APV, ou Penton Valentine. Essas leucocidinas, pessoal, elas podem causar necrose, elas podem causar necrose da pele, podem causar hemólise, podem causar morte aí dos leucócitos, podem causar poros, né, na membrana dos leucócitos e causam um processo de inflamação exacerbada, além de gerar a morte daquele tecido. Então, essas estirpes microbianas, elas podem produzir leucocidinas em geral, que podem ou não ser tão potentes, como elas podem produzir leucocidinas PV, que são as pentovalentines, que elas estão muito associadas com a pneumonia necrosante. Então, a necrose do tecido do pulmão. Então, isso é muito importante também, porque esse micro-organismo, além de estar relacionado com um choque generalizado sistêmico, está relacionado com problemas na pele, está relacionado também com o sistema digestório, ele também pode atingir os pulmões de uma forma muito peculiar, causando necrose daquele pulmão. Causa pneumonia, causa necrose, e aquela necrose leva à falência daquele órgão, e é uma enfermidade também fatal, né? Bastante perigosa. Deu para entender também, pessoal? Se não, vocês vão me falando, tá bom? Professora, no caso, tem alguns micro-organismos que liberam a leucocidina, só que tem outros que liberam, tipo como se fosse um subtipo da leucocidina, que é essa PV, assim. Exatamente. Leucocidina é um grupo de moléculas. Sim, tá, entendi. E as leucocidinas pentonvalentine, elas são um tipo específico que causa necrose daquele tecido do pulmão, mais especificamente. Entendeu? Os micro-organismos que produzem esse fator,
que é considerado um fator de virulência, elas são mais agressivas para o tecido do pulmão, caso a pessoa tenha uma pneumonia por esse micro-organismo. Professora, eu não entendi. Você poderia repetir novamente esse slide, por favor? Sim. Então, veja só. Esse micro-organismo, ele, assim como outros micro-organismos, ele consegue entrar no nosso sistema respiratório, né? Quando ele entra no nosso sistema respiratório e atinge um tecido que ele não deveria atingir, como o tecido pulmonar, ele pode vir a produzir leucocidinas. Pode causar uma pneumonia, sem ter a produção dessa leucocidina de forma exacerbada, como também pode produzir uma leucocidina chamada leucocidina penton-valentine, que essa leucocidina tem capacidade de destruir o tecido pulmonar, de causar hemólise, de destruir uma boa parte dos leucócitos. Então, é uma molécula que acaba levando morte àquelas células, daquela população celular do pulmão. E aí causa a pneumonia necrosante. Entendi, Então, obrigada. nesse caso, só seria problema, sei lá, como é que eu posso dizer, se for produzida a leucocidina PV. Seria mais grave, né? Se tiver uma pneumonia... Então, qualquer leucocidina... Isso, qualquer leucocidina já seria ruim, né? Porque vai causar uma hemólise, vai causar aí necrose, vai causar, enfim, perda de leucócitos. Então, qualquer leucocidina é ruim. Agora, essa leucocidina penton-valentine, ela é bastante observada em indivíduos que têm pneumonia necrosante, porque tem essa capacidade, o micro-organismo tem essa capacidade de produzir isso e causa bastante necrose no tecido pulmonar. Então, por isso que pneumonia necrosante ela é um pouco mais grave. Certo. Um pouco não, ela é bem mais grave, na verdade. O que é que faz produzir a leucocidina ou não? Porque você falou que entrando no sistema respiratório pode produzir leucocidina ou não. Depende da cepa microbiana. Se ela tem a informação genética para produzir, ela vai produzir. Porque ela vai tentar sobreviver ali. Então, se ela precisa sobreviver a um ambiente onde tem vários leucócitos, onde tem várias células, que ela não quer que exista, porque senão ela vai acabar morrendo, ela vai acabar liberando isso aí. Então, isso tem muito a ver com o aporte genético dessas células e quais são os mecanismos de ataque que o sistema imune faz para fazer com que essa célula produza diferentes fatores de virulência. E os fatores de virulência, eles trabalham nessa perspectiva, de acordo com os estímulos. Por isso que eu digo, o micro-organismo, ele está ali tentando sobreviver. Então, para tentar sobreviver àquele ambiente específico, ele sempre vai produzir uma arma específica. Alguns micro-organismos têm a capacidade de produzir todas essas armas que a gente está vendo aqui. Outros não têm capacidade de produzir nenhuma. Por quê? Porque alguns recebem plasmídio, outros sofreram aí algum tipo de conjugação. Enfim, vão recebendo essas informações genéticas e vão se tornando mais resistentes ao ambiente. E eu não diria nem resistentes, eu diria adaptados a diferentes ambientes. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Nada. Então, pronto. Vimos aí até as leucocidinas, né? Acho que eu botei aqui. Agora vamos falar de outras moléculas que eles também podem produzir. Existem as hemolisinas, que elas também produzem. Certo, Priscila. Existem as hemolisinas, que elas também causam lise da hemólise, porque esses micro-organismos utilizam o ferro das hemácias, né, para o seu metabolismo, então eles acabam causando hemólise. Coagulase, que também corrobora com a tromboflebite séptica, que eu falei para vocês. Fibrinolisinas, que pode lisar trombos, como eu falei para vocês no início dessa aula. Existem moléculas que essa célula produz, tanto para gerar trombos, quanto para desfazer trombos.
para gerar trombos, para se proteger do sistema imune, mas quando o próprio sistema imune gera esses trombos para tentar captar essas células, elas conseguem desfazer esses trombos para causar evasão, né, desse sistema imune. E a hialuronidase, que vai aí degradar o ácido hialurônico, proteases, nucleases, lipases e beta-lactamases. O que é isso, pessoal? Para que ela produz tudo isso? Como eu falei para vocês, para sobreviver, para se adaptar, para invadir o tecido, para tentar manter viva a espécie dentro do seu corpo. Se o seu corpo acaba adoecendo, se o seu corpo acaba perdendo, né, órgãos vitais, é uma característica do nosso corpo. Ela não faz isso com a intenção de matar, até porque ela não tem nem capacidade cognitiva. Mas os micro-organismos, eles não fazem isso para causar doença. Eles fazem isso para sobreviver ao seu corpo. Então, essa fibrinolisina, hialuronidase, protease, que vai quebrar proteína, nuclease, que vai quebrar ácidos nucleicos, lipase, que vai quebrar lipídios. Tudo isso vai ajudar a ela se ambientar no seu corpo, a quebrar moléculas, a invadir tecidos. Porque nosso sistema imune está sempre trabalhando para que as bactérias não consigam fazer isso. Mas as células bacterianas também estão sempre trabalhando para tentar driblar o nosso sistema imune e a integridade dos nossos tecidos e das nossas células. Certo? Então, aí é só para mostrar que, além desses fatores que são muito específicos, existem esses fatores que são um pouco menos específicos, que outras bactérias também têm, mas que também são importantes e são fatores de virulência. Lembra que eu falei na primeira aula que os micro-organismos produzem fatores de virulência e que esses fatores de virulência acabam determinando se ele tem ou não maior ou menor capacidade de causar doenças. Então, esses, todos que eu falei para vocês, são considerados fatores de virulência, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês. Outra que eu não falei com detalhe são as beta-lactamases, né? Lembra que tem os beta-lactâmicos, que são as enzimas, ou os fármacos, e essas beta-lactamases são enzimas que quebram o anel beta-lactâmico, principalmente das penicilinas e derivados das penicilinas. Então, esse micro-organismo aí, geralmente ele é resistente a penicilinas e outros derivados, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês, só para mostrar o impetigo, né? Isso aí, infecções na pele, que podem causar furúnculo, carbúnculo. Só para mostrar para vocês outras manifestações clínicas. E como é que se identifica esse micro-organismo? Através da coloração de grão, que é uma coloração extremamente simples, através do crescimento desse micro-organismo em agar-sangue, que vai mostrar essas colônias douradas com hemólise, e através dos testes, outros testes bioquímicos importantes, como o teste da coagulase e o teste da catalase, certo? Então, bioquimicamente, não é um micro-organismo que seja difícil de se identificar. Claro que para estabelecer um tratamento, é importante que a gente faça um exame, um ensaio de susceptibilidade microbiana. Porque o fármaco de primeira escolha vai ser penicilina G. Mas como a gente sabe, existem muitas espécies que produzem beta-lactamases. Então, utiliza-se outros derivados da penicilina, como nafciclina ou até meticilina. Mas pode ser que eles sejam, inclusive, resistentes a isso. Então, utiliza-se vancomicina, que tem outra linha aí de atuação contra esses micro-organismos. Mas existe aí cepas microbianas desse tipo, dessa espécie de micro-organismos, que ainda é resistente a todos os tipos de agentes antimicrobianos existentes. Não há uma vacinação, até tentou-se produzir uma vacina, só que não tiveram muito sucesso. E não há uma terapia
de rebanho que a gente possa fazer com quem trabalha, porque é um micro-organismo que é muito inerente à nossa fisiologia e à nossa microbiota, principalmente a microbiota do nariz e das regiões da pele, regiões adjacentes. O melhor a se fazer para prevenir é lavar as mãos com frequência, principalmente se você estiver trabalhando no ambiente de assistência à saúde. Então, prestem atenção. Quando vocês estiverem trabalhando, lavar as mãos não vai servir só para coronavírus, não. Lavar as mãos vai servir para a grande epidemia, bem entre aspas, de Staphylococcus aureus que a gente tem. Porque tem muita gente morrendo ainda de infecção generalizada por Staphylococcus aureus, inclusive no Hospital Regional Tarcísio Maia. Se vocês quiserem entender um pouquinho sobre esse estudo, eu posso mostrar para vocês na próxima aula. Aqui, só para mostrar para vocês a evolução do surgimento de alguns fármacos antimicrobianos e do surgimento dos micro-organismos resistentes. A gente tem aí a penicilina e 10 anos depois, ou até quase 10 anos, a gente já teve o surgimento de estirpes que eram, na verdade, resistentes à penicilina. E isso foi uma loucura entre a comunidade médica, comunidade científica, porque ficou se pensando o que é que vai se fazer. Então, foram se estudando outros agentes e vocês vejam que ao passo que há o descobrimento de uma molécula que seja antimicrobiana e que sirva para driblar aquele sistema que aquela célula microbiana está tentando utilizar para, enfim, desviar, ela acaba se adaptando, se selecionando a espécie, e a espécie consegue driblar ainda mais. Então, por isso que nós não temos ainda micro-organismos, ainda não temos fármacos para todos os micro-organismos. Então, hoje, as linhagens de maior dificuldade são as linhagens de Staphylococcus aureus completamente resistentes à vancomicina, né? Então, é uma linhagem bem difícil de tratar. Bem difícil mesmo. Tá, aqui é só um resumão que eu trouxe para vocês. Marsa, versa são contrações que querem dizer o seguinte. Marsa quer dizer Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Versa quer dizer Staphylococcus aureus resistente à vancomicina. Completamente resistentes à vancomicina, parcialmente resistentes à vancomicina. Então, isso vai mudar com a sigla, mas eles querem dizer que são linhagens resistentes, linhagens de Staphylococcus aureus. É vancomicina e qual outro? Vancomicina e meticilina. São esses dois que estão aí na rampinha, né? Tem penicilina, meticilina e vancomicina. Aí, beleza. Falamos sobre Staphylococcus aureus até agora. Estamos na primeira espécie que a gente vai estudar hoje. Na primeira. Mas a gente também tem outras espécies de importância, como Staphylococcus epidermidis e saproficus, que eu vou falar um pouquinho com mais detalhes aqui. Isso quer dizer que não vai cair na prova ou que não é importante? Não, isso quer dizer que ela tem características parecidas com a Staphylococcus aureus e eu não senti a necessidade de ficar repetindo. Então, vamos prestar atenção nesse mapa mental. Vejam só, que temos aqui. Staphylococcus epidermidis, ele está com essa carinha aí de felicidade no cantinho do slide, porque geralmente é um micro-organismo que também é comensal, que não causa problemas aí para o ser humano, e ele também habita bastante o nosso corpo humano, né? A nossa pele, principalmente. Ele é encontrado na região mucosa, ele tem todas aquelas características que eu falei de início fisiológicas, como é copo, fica em grupamento, é anaeróbio facultativo, é gram positivo, só que ele é catalase positivo e coagulase negativo,
tanto ele, como é que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, como é que se transmite esse micro-organismo? Através das mãos, da mesma forma. E a patogênese está relacionada à imunossupressão, assim como Staphylococcus aureus. Como eu falei para vocês, é um micro-organismo que está relacionado aí ao seu supercrescimento, à baixa do nosso sistema imune. Esse micro-organismo também consegue formar biofilme, como eu falei para vocês, que o aureus também consegue. E é bem interessante que ele também está bastante associado com catéteres de demora e com o ambiente hospitalar. Então, é bastante importante levar isso em consideração. É bastante importante para infecções nosocomiais. Então, esse micro-organismo, ele, quando adentra a corrente sanguínea, pode infeccionar a pele, e aí adentrar a corrente sanguínea por conseguir invadir, né, o tecido com mais facilidade, e aí pode atingir as articulações, causando artrite séptica, as meninges, causando meningite, o pulmão, causando aí pneumonias, e o coração, podendo causar endocardite bacteriana. Então, pode causar essa série de doenças associadas aí ao espalhamento desse micro-organismo através da corrente sanguínea, né? Muitas doenças estão associadas a catéteres ou a próteses que são utilizadas nas pessoas e também podem estar associadas à sepse neonatal, mas também de adultos também, tá bom? Como é que se faz o diagnóstico? Através da cultura microbiana, do ensaio de Gram, pela microscopia e pelas provas bioquímicas, como catalase positiva e coagulase negativa, certo? Também é importante fazer os ensaios de suscetibilidade microbiana para saber se esse micro-organismo tem ou não suscetibilidade a diferentes tipos de antimicrobianos, tá bom? Outro que é bastante importante, é o Staphylococcus saprophyticus. Esse estafilococo também vive no nosso corpo, principalmente no trato gastrointestinal e nas meninas, na região da vulva, principalmente. Esse micro-organismo, através da região ali do períneo, pode atingir, né, outras regiões onde ele não deveria crescer. Pode falar, Joyce. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Pronto. Esse micro-organismo, pessoal, ele... Eu não estou vendo aqui o que é que você quer que eu repita. Calma. Do saprophyticus. Beleza, pronto. Staphylococcus saprophyticus, pessoal, é outro micro-organismo que também pode ser encontrado no nosso corpo, tá? Ele tem como habitat principal o trato gastrointestinal. Além disso, nas meninas, pode também colonizar a área da vulva, né? E através dessa colonização no períneo, né, nessa região ali da conexão entre o trato gastrointestinal e a vulva, esse micro-organismo ele pode acabar atingindo a uretra e causar infecção urinária, tá? É bastante comum, inclusive. Não tanto quanto E. coli, mas é comum. Ele tem esse nome porque ele cresce em matéria orgânica em decomposição. Por isso, saprófito. Geralmente, micro-organismos saprófitas são aqueles micro-organismos que crescem em matéria orgânica em decomposição. Como é que você acaba adquirindo esse micro-organismo? Através de ingestão de alimentos contaminados, em especial carne contaminada. Carnes contaminadas e através da infecção fecal oral também, né?
os fatores de patogênese e virulência desse micro-organismo estão bastante associados à capacidade dele de crescer na forma de biofilme, que vocês já conhecem, a gente já explicou aqui, e também da capacidade dele crescer em implantes médicos, como em catéteres, certo? Como eu falei, está muito associado aí a doenças como infecção urinária e está associado a doenças comunitárias, não só a doenças relacionadas ao ambiente hospitalar, bom? Como eu falei para vocês, ele tem características que são muito parecidas com o anterior. Ele é um coco de grupamento, anaeróbio facultativo, grão positivo, coagulase negativo e catalase positivo. Então, como é que se faz a diferenciação de S. epidermides e S. saprofídeos? Utiliza-se um teste chamado teste de suscetibilidade à novobiocina, que essa novobiocina é um antibiótico, tá? Esse micro-organismo, ele é resistente à novobiocina. E o epidermides é suscetível. Então, vou mostrar para vocês como é feito o teste, tá? Vocês estão vendo aí uma placa de Petri. Vamos lá. Aqui, a gente tem uma placa de Petri. Isso a gente... Meu Deus, ia fazendo redondo, né? Uma placa de Petri. Essa placa de Petri, a gente vai semear ela completamente com o micro-organismo. Então, o micro-organismo vai estar aqui, um tubinho de meio de cultura, em suspensão. Por que em suspensão? Porque ele está crescendo aqui, ó, tomando banho, voando, nadando. Voando não, né? Nadando. Aí a gente vai vir aqui com um suave. Vai pegar esse suave, vamos fingir que o meu giz agora é um suave, e vamos semear essa placa. Essa placa está vazia, professor? Não. Tem o quê? Meio de cultura, que a gente chama carinhosamente de meio. Esse meio de cultura dá o quê? Suporte mecânico e nutricional para esse micro-organismo. Então, ele já está todo aqui. Como é que eu faço para saber se ele é suscetível ou se ele é resistente? Eu pego um disco com antibiótico. Esse disco, ele está impregnado de antibiótico. Certo? Eu pego esse disquinho com a pinçazinha estéreo, dou uma flambada na pinça, boto aqui. No meio dessa placa. Coloco essa plaquinha para crescer. Como assim para crescer, professora? Porque esse micro-organismo que eu acabei de passar aqui vai ficar tipo uma aguinha. Eu não vou conseguir ver micro-organismo, eu não vou conseguir ver colônias, não vou conseguir ver nada. Então, eu coloco isso para crescer. Eu vou incubar essa amostra para que ela consiga crescer. Então, como é que eu vou fazer? Vamos dizer que eu levo para ele crescer a 38 graus Celsius, 37, não sei, numa estufa de crescimento por 18 horas. Ou 12 horas, ou 16 horas. Vai depender do que seu laboratório trata como padrão. Veja só. Se quando eu for olhar a minha plaquinha, tivesse formado ao redor desse meu disco, impregnado com antibiótico, um halo de inibição, é porque essa bactéria, ela é suscetível. Se não tiver formado o halo de inibição, é porque ela é resistente. Por quê? Vejam só. Vamos dar um zoom. Isso aqui. Vamos fingir que está aqui a placa, certo? Tá aqui o meu negócio com antibiótico. Tá vendo? Aqui está todo semeado de micro-organismos. Durante esse tempo de incubação que eu falei para vocês, 18 horas, 12 horas, 16 horas, 14 horas,
Esse antibiótico, ele vai se difundir pelo meio de forma radial. Certo? Onde ele se difundiu, se o micro-organismo for suscetível, não vai haver crescimento. Então, vai haver crescimento intenso aqui fora, ó. Mas não vai crescer intensamente aqui dentro. Aqui vai ficar só assim. Um halo de inibição. Vou dar um intervalo daqui a pouco. Tá quase na hora. Depois que há essa inibição, aí a gente vê. Se houver, é suscetível. Se não houver, é resistente. Certo? Epidermides é sensível e saprofíticos é resistente. Deu para entender como é que se faz esse ensaio de inibição, pessoal? Por quê? Porque isso a gente vai ver em aula prática ainda. Como é que se faz, tudo direitinho. Mas, por enquanto, para vocês entenderem isso aqui, é isso, tá? Saprofíticos é um estafilococcus. Só que é outra espécie de estafilococcus, é um estafilococcus saprofíticos. Não, professora, eu estava perguntando porque você falou que a epidermidis ela é sensível no teste. Aí essa sapro, não sei o que é, ela é o quê? Ela é resistente. Tá. Ela não forma esse halo de inibição. Pronto. Professora, uma dúvida. Eu não sei se eu não ouvi, não entendi. Para diferenciar a epidermidis dessa última que a senhora falou, faz esse teste. Mas para diferenciar a epidermidis da aureus, porque a senhora também falou que elas duas são parecidas entre elas, né? Pronto. Olha aí essa tabela que eu estou mostrando. Percebe que a aureus ela é beta-hemolítica, ou seja, ela tem uma hemólise completa. Então, ela já se diferencia das outras duas, porque as outras duas elas não conseguem fazer hemólise. Ah, sim, entendi. Então, esse já é o primeiro teste. É como se fosse uma escadinha, né? Tem um fluxograma. Tem hemólise? Tem, então provavelmente é esse áudio. Não tem hemólise? Então, vamos fazer coagulase, vamos fazer catalase. E aí vai descobrindo, né? Vai fazendo os testes até descobrir qual é aquela. Então, esse aí é só um resumo que eu trouxe para vocês. O próximo grupo, pessoal, vai ser Streptococcus. Então, a gente tem escolhas. A gente pode dar uma pausa agora, uma pausa rápida, né? Lucas está chorando pelo intervalo, gritando. Estou brincando, Lucas. Assim, a gente pode fazer um intervalinho agora, né? De 15 minutos. Daí a gente volta. Lembrando, pessoal, que a gente tem até 6 horas. A gente pode fazer assim. O que é que a gente pode pactuar? A gente pode dar, se vocês quiserem. Vou fazer a chamada assim. Coloca presente aí todo mundo, por favor. Se vocês quiserem, a gente pode fazer 2 intervalos de 15 minutos ao longo dessa aula, que é uma aula muito grande e muito densa. Ou a gente pode fazer um intervalo de 20 minutos agora, e aí ficar até 6 horas. Professora, é melhor 2 de 15. Eu também acho. Mas aí a gente tem que pactuar que a gente vai ficar, né, até o final, que a gente vai voltar. O que é que os demais acham? 2 de 15, professora, senão a gente tem uma hora que topa. Eu também acho. Eu vou parar aqui a gravação.